Março de 2020, início da pandemia do Covid-19 no Brasil. Notícias preocupantes das condições de trabalho de jornalistas em todo o país e a morte de um jornalista do SBT já no mês seguinte motivaram o início do levantamento. Pesquisadores do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho da USP, em parceria com a UFC e outras universidades brasileiras, queriam saber mais sobre a situação dos comunicadores. Demissões, rebaixamento salarial, contratos precários, todo tipo de estresse e muitas incertezas sobre o futuro. A pandemia da Covid-19 encontrou o setor da comunicação em profunda crise. Foi nesse cenário que a pesquisa ouviu 600 jornalistas de todo o Brasil, muitos passando a exercer a profissão de um jeito novo, dentro de casa. O trabalho em comunicação, ele permite essa mobilidade, né? Essa transferência do lugar da empresa para casa, mas isso não é feito isso não se deu de uma forma harmônica, digamos assim, né? E foram exatamente os vários relatos que nos chegavam dos conflitos desse trabalho home office que nos instigaram a iniciar essa pesquisa. O levantamento foi feito através da aplicação de um questionário com perguntas abertas e de múltipla escolha numa plataforma online gratuita. Nas respostas, o home office aparecia como situação preventiva, mas ao mesmo tempo cheia de desafios, como lembra a jornalista Romana Mello, que trabalha numa TV local de Fortaleza. Outra dificuldade maior é aquela coisa, quando você está aqui com o microfone na mão, que você chega para entrevistar uma pessoa, se for o povo fala no caso, que é o mais temido pelos jornalistas, a pessoa vai falar, vai dizer, não quero falar. Quando você fica dependendo de alguém enviar um vídeo para você, se o assessor ele não for aquela pessoa tão acessível que tem que ser, é uma dificuldade, porque às vezes a minha pauta cai, a gente tem que dar um deadline para a pessoa que vai enviar para a gente. Eu uso a minha rede social para pedir personagem todos os dias, tá entendendo? Porque parece que a gente acaba que fica mais difícil a execução do nosso trabalho. A jornalista Cristiane Bonfim, que faz assessoria de imprensa, também dividiu as dificuldades do dia a dia de trabalho. A gente depende da internet para tudo, né? Se a internet der problema em casa, o meu trabalho fica comprometido. Então, assim, como é que essa tecnologia chegou na nossa vida de uma forma assim, que relevância ela tem que a gente está muito dependente dela, né? E aí, assim, eu sou repórter sempre, eu acho que eu sempre vou ser repórter e eu gosto muito da entrevista, da conversa, do olho no olho, de conhecer as pessoas. Então, eu sinto falta dessa presença e desse contato, mas eu acho que assim, é um momento que a gente tem que rever as nossas funções mesmo e tentar adaptá-las. E se esse é o mais seguro para a gente, façamos assim. Segundo os pesquisadores, os relatos mais dramáticos davam conta de um medo em comum entre os jornalistas. Eles tinham medo do contágio do coronavírus, né? Era o principal medo dos comunicadores em 2020, era do contágio do coronavírus, e o segundo maior causa de medo para eles era o desemprego. Né? Então, duas questões que estão no cerne da pandemia, né? Que é a crise sanitária, a crise de saúde e a crise econômica, né? Financeira, e essa disputa que gera esses sentidos em circulação na sociedade e que isso subjetivamente gera temores, gera medo, gera ansiedade nos comunicadores, né? Nos trabalhadores em geral. A coordenadora nacional da pesquisa, professora Roseli Fígaro, da USP, relata ter se emocionado inúmeras vezes diante dos dramas revelados na pesquisa. O que mais até me emociona, me deixou impressionada, foi a vontade de fazer um bom trabalho. Em toda essa situação de calamidade, de falta de política pública, de falta de respostas adequadas do poder público, eu vi esses comunicadores querendo fazer um bom trabalho de informação para esclarecer o cidadão.
mesmo colocando em risco a sua própria vida, muitas vezes. Tanto é que a FENAGE divulgou esse ano, agora em março, no Dia do Jornalista, são 169 jornalistas mortos pela Covid. A pesquisa ainda terá mais uma etapa e deve ter os resultados finais divulgados até o final deste semestre. A nossa questão prioritária hoje é observar se as condições de trabalho melhoraram, se as empresas e os contratos puderam ser mantidos e suprir as carências técnicas dos instrumentos e, sobretudo, a qualidade do emprego, né? Se há vínculos, se foram mantidos, enfim, os contratos, os projetos e tudo mais. Isso é que tem mais nos preocupado mesmo, né?